Conhecer o passado também é uma forma de entender a política do presente. E é com essa proposta que os jovens parlamentares participaram do curso A Regra do Jogo. O curso de capacitação às regras do jogo foi criado para ampliar a formação dos jovens que participam do Parlamento Jovem e apresentar, além da prática legislativa, conceitos importantes para entender como funciona a vida em sociedade e a própria democracia. Nesta etapa, o ponto de partida está na Grécia Antiga, período fundamental para compreender a origem da democracia e das ideias políticas que influenciaram o pensamento ocidental. Mas falar em democracia na Grécia Antiga também exige entender que aquele modelo era muito diferente da democracia que conhecemos. Em Atenas, por exemplo, a participação política era restrita a uma parcela da população. Mulheres, escravizados e estrangeiros não tinham os mesmos direitos políticos. E é dentro desse contexto histórico que os jovens são apresentados ao pensamento de Aristóteles, um dos grandes filósofos da antiguidade e importante estudioso das formas de organização política. A proposta é situar Aristóteles no seu tempo, compreender o contexto em que suas ideias foram desenvolvidas e perceber como questões discutidas há milhares de anos continuam aparecendo nos debates políticos atuais. Além de conhecer nomes e acontecimentos históricos, a capacitação buscou estimular os jovens a questionarem como uma sociedade se organiza, quem participa das decisões e quais são as responsabilidades de quem ocupa espaços de representação. E esse conhecimento ganha um significado ainda maior quando aplicado ao próprio parlamento jovem. Afinal, os participantes não estão apenas estudando política, eles também estão experimentando na prática um espaço de participação, diálogo e representação. Ao conhecer a origem de conceitos como democracia, cidadania e participação política, os jovens podem compreender melhor o papel que desempenham dentro do projeto e também a responsabilidade que acompanha a ocupação de um espaço público. A formação também mostra que a política não começa apenas dentro de uma Câmara Municipal. Ela está presente na capacidade de ouvir diferentes opiniões, construir argumentos, respeitar o pensamento do outro e participar das decisões que afetam a coletividade. Por isso, o curso As Regras do Jogo propõe justamente esse olhar. Conhecer as regras, entender de onde elas vieram e, principalmente, refletir sobre como os jovens podem participar da construção da sociedade em que vivem. Tipo assim, a maior parte do conteúdo que ela falou eu já tinha aprendido na escola, porém ela reforçou e me voltou nesses pensamentos. E também fez eu voltar um pouco no passado, igual ela falou bastante, reforçou nessa aula, sobre a parte de tirarmos nossos conceitos atuais, na nossa era, na nossa época, do século XXI, para a gente poder voltar no tempo. Até porque se a gente leva os nossos conceitos atuais, a gente não tem uma base de como era antes. Nicolas, até porque você participou em 2025, você não era jovem parlamentar, mas você vinha nos cursos, então já deu para dar uma puxada em algumas coisas ali, né? Ah, sim, com certeza. Durante o curso, agora nessa aula, eu fui lembrando de um pouco que ela falou nas outras aulas do curso. Quando eu estava pensando nesse curso, eu pensei em trabalhar um pouco diferente do que o ano passado. Ano passado a gente também voltou, assim como hoje, para a Grécia Antiga, né, para Atenas, para falar de democracia, que é o berço da democracia ocidental. Mas eu quis partir de outras ideias. Porque ano passado a gente também falou muito também sobre as constituições, todas as constituições que o Brasil já teve. E dessa vez eu quis falar sobre conceitos que são anteriores às próprias constituições brasileiras. Então eu quis partir de 4 conceitos que, enfim, vão mudando também com o tempo, que é poder, política, democracia e Estado. E discutir como essas ideias vão evoluindo com o passar dos anos e como elas estão sempre sendo construídas. E então eu acabei pensando nesse nome, né? As regras do jogo, como o poder funciona do jeito que funciona. Porque eu falei isso até hoje com eles, quando a gente, né, é jovem, parece que a gente às vezes acabou de descer aqui na Terra, que a gente é pego por um sistema que já está funcionando do jeito que funciona, bom, ruim. Então, assim, a ideia de entender como funciona e por que funciona do jeito que funciona, de onde vem isso. Então, para entender como a gente está hoje, a gente tenta buscar as raízes, de onde que vem tudo isso. E como eu sou também, né, graduada em História, além de Direito,
E a história é uma das minhas paixões, então eu quis voltar no tempo, mas pensando com esse fio condutor desses 4 conceitos, né? Que é Estado, poder, política e democracia, que eu acho que é importante para os jovens de hoje terem uma boa formação política, enfim, como cidadãos mesmo, né? Que alguns já até vão votar esse ano, para eles, enfim, questionarem o que eles veem e começar a pensar por si mesmos, que é uma coisa que é difícil hoje em dia, principalmente por causa das redes sociais, da internet. Então, eles começarem a questionar tudo, saber onde pesquisar, saber onde procurar e pensarem com a cabeça deles mesmo. Essa que foi a ideia. Essa foi a primeira aula, né? As próximas seguirão na mesma linha? Elas vão seguir a mesma linha, hoje foi uma introdução, e a partir da próxima aula a gente vai começar a falar de alguns pensadores. Então a ideia é falar de, né, a próxima já Aristóteles, e depois Maquiavel e depois Rousseau. Por que oferecer aos jovens um ensinamento que vai além do trabalho aqui realizado na Câmara? A educação legislativa, inclusive a gente teve uma palestra sobre educação legislativa semana passada, na Semana Jurídica, ela é muito importante, ela funciona como um complemento para o que eles têm na escola, de coisas que são realmente trabalhadas na escola, mas é um complemento no sentido de uma formação cidadã. Então, de pensar a política, de pensar o direito, pensar o Estado, e tudo isso junto, como que funciona a nossa democracia. Então, a ideia é, claro, que a gente não vai substituir as escolas, né? E a gente nem tem espaço capaz de substituir, então são alguns representantes de cada escola, a gente, né, acaba usando o pessoal mesmo do parlamento para isso, mas e tentar passar essas ideias para eles e, quem sabe, fazer eles também como multiplicadores, né? Que eles chegam com essas inquietações e aprendem algumas coisas e vão pesquisar outras, e colocando isso como, enfim, como incentivadores desse pensamento político, né, e cidadão aqui na cidade de Mococa, que eu acho que é importante para a nossa juventude. E essa aula introdutória como foi? Foi muito boa, mas eles estão um pouco tímidos ainda, mas acho que logo eles ficam mais, né, se soltam mais e começam a perguntar mais. Enzo, você já tinha estudado a democracia na Grécia Antiga? Ainda não, é um assunto novo para mim, um assunto muito interessante para aprender, para ficar guardado na minha cabeça, ainda mais com a Rosa, que explica muito bem, fala muito bem e deixa muito mais claro a ideia de como era. Estudar fora da sala de aula é diferente? É bem mais diferente você debater, sabe? Você falar como que era, a Rosa explicando é totalmente diferente do que um professor falando, é muito diferente de uma sala de aula. É uma experiência boa. Uma ótima experiência, uma ótima. Foi uma aula muito importante, ela falou muito sobre a Grécia Antiga, voltou no tempo, né, para falar como que era, e para relacionar como que se identifica hoje, porque hoje em dia é muito diferente de antigamente, mas tem algumas relações e pode ser, por mim, são bem iguais. E você gostou desse formato de estudar história fora da sala de aula e com outros amigos, com outros colegas? Achei muito legal, por conta que na sala, geralmente nas escolas é muita bagunça, muita coisa assim. Então aqui é tudo mais calmo, pode conversar mais, rola mais bate-papo. Agora nós está meio tímido, mas depois nós vai pegando o caminho, vai ficando menos. Maria Gabriela, o que você mais gostou desse primeiro dia do curso? Acho que assim, o que eu mais gostei hoje foi a forma como ela explica e como ela traz os dados sem ser de uma forma maçante, além de mostrar diversos pontos de vista diferentes e lembrar a gente de algumas coisas que a gente já aprendeu. Foi uma aula que você gostou? Gostei muito, Voltará na próxima? com certeza. Samuel, hoje foi uma aula que chama muito a sua atenção então, né? Sim, uma aula que prendeu a minha atenção, assim, melhor dizendo, porque é um assunto sobre história, né? E eu adoro essa matéria, adoro falar sobre história. Retomar o passado também, pra gente não cometer os mesmos erros no futuro. Então, acredito que a aula é muito importante. Eu acho que é algo totalmente necessário para os jovens, criar esse senso crítico, né? Então, falando sobre democracia, Estado, processos democráticos em geral, é algo muito bom para nós jovens. Como que foi essa aula realizada pela doutora Rosa?
Foi muito boa. Todas as aulas que ela ministra são coisas incríveis, né? O jeito que ela explica, que ela volta no mesmo ponto várias vezes, mostrando diferentes perspectivas da época também. E a gente pensa como uma pessoa da época pensava sobre o assunto. Então, voltando nesse assunto, nesses tópicos, como se a gente tivesse a cabeça da pessoa da época, é algo muito legal, muito interessante. E para você rever novamente essa matéria e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara, acesse os canais oficiais, sendo o YouTube e canal 31.1.